Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, ou o palácio, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu, a casa de meu pai, pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, seu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Capítulo 2. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros,
de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a eles: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, aprontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, o que, enviando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagravo que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e
esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gerson, o Arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Capítulo 3. Os que trabalharam na edificação dos muros. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Ananel, e junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado. Edificou Zacur, filho de Inri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, e ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná, e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, e defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias, e outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até à porta do monturo. E a porta do monturo reparou-a Malquias,
filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou, ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, e a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Osé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, e até ao viveiro artificial, e até à casa dos varões. Depois dele repararam os levitas Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Banai, filho de Anadad, maioral da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção, defronte da subida para a casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até à porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até à extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Anadad, outra porção, desde a casa de Azarias até à esquina e até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os netineus que habitavam em Ofeu, até defronte da porta das águas, para o oriente e até à torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta e até ao muro de Ofeu. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de ourives, até à casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Mificade, e até à câmara do canto.
e entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Capítulo 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada o saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos, e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas.
E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida nos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também, naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Capítulo 5. Os pobres murmuram contra os ricos. Neemias repreende estes últimos. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essa palavra, muito me enfadei. E considerai comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura jamais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos, e nada
procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até ao ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos pão do governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor do Senhor. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, e punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era muito grande. Lembra-te de mim, para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Capítulo 6. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gerson enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gerson diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe
de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E, entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizera e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profecia da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Jerusalém se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que a muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga
de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. E foram os filhos de Parós 2172. Os filhos de Cefatias 372. Os filhos de Ará 652. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe 2818. Os filhos de Elão 2054. Os filhos de Zatu 845. Os filhos de Zacate 660. Os filhos de Binui 648. Os filhos de Bebai 628. Os filhos de Asgade 2322. Os filhos de Adonicão 667. Os filhos de Bigvai 2077. Os filhos de Adim 655. Os filhos de Ater de Ezequias 98. Os filhos de Assum 328. Os filhos de Bezai 324. Os filhos de Arife 112. Os filhos de Gibeão 95. Os filhos de Belém e de Netofa 188. Os homens de Anatote 128. Os homens de Bet Asmavete 42. Os homens de Kiriate Jearim, Sefira e Berote 743. Os homens de Ramá, Egebe 621. Os homens de Miquimás 122. Os homens de Betuel e Ai 123. Os homens do Outranebo 52. Os filhos de outro Elão 1254. Os filhos de Arim 320. Os filhos de Jericó 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono 721. Os filhos de Semaná 3930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesua 973. Os filhos de Imer 1052. Os filhos de Pazur 1247. Os filhos de Arim 1017. Os levitas
e os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Ágaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baqueduque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gildel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus, os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar à casa de seus pais a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, e dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata, o governador, lhes disse que não comessem das coisas consagradas até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram de 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsata, que é o governador, deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 500
130 vestes sacerdotais, e alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 arráteis, e o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.000 arráteis, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, de todo o Israel nas suas cidades. Capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do mês 7º. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, e Malquias, e Assum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se, e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, Acube, e Sebetai, e Odias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tisata, ou o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem chorais, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. A festa dos tabernáculos. E no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, os escribas, e isso para atentarem nas palavras da lei, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí aos montes e trazei ramos de oliveira, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 8 primeiros capítulos do livro de Neemias, vemos que o muro foi reconstruído com a volta de Neemias a Jerusalém, embora os inimigos tentassem impedir, mas a mão do Senhor Deus foi com Israel e concluíram a obra de reconstrução e tapar todas as brechas no muro. No capítulo 1, versos 1 e 2, vemos as palavras de Neemias, que estava na fortaleza de Suzã, pois ele se encontrava quebrantado e triste ao ouvir como estava a situação dos que ficaram em Jerusalém e restaram do cativeiro. No verso 3, descreve que grande miséria e desprezo estava entre o povo, e o muro estava fendido, e suas portas queimadas a fogo. Contudo, Neemias então chorou e lamentou alguns dias, tendo se colocado a jejuar e orar ao Senhor. No verso 6, na oração de Neemias, ele faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, pelos seus próprios pecados e de sua família. No verso 8, clama ao Senhor para lembrar da palavra que ordenara a Moisés, o seu servo, declarando que aquele povo transgrediria a lei do Senhor e por isso seriam
espalhados entre os povos, profecia que se cumpriu naquele tempo. No verso 9, a profecia declara que o povo se converterá ao Senhor e guardará os seus mandamentos, e assim os farão. Com isso, Deus os ajuntará ao cabo dos céus e os fará unidos habitar em Jerusalém e louvar ao santo nome do Senhor. No capítulo 2, vemos que o rei Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. No verso 6, estava o rei assentado no trono, junto a ele a rainha, quando percebeu que Neemias estava triste em seu semblante. Nos versos 11 a 13, Neemias declara que chegou a Jerusalém e esteve ali por 3 dias, rodeou os muros e observou o trabalho, e declarou que a ninguém declarou o que o Senhor Deus pôs em seu coração. No verso 18, ele ajunta os magistrados de Jerusalém e declara como a mão do Senhor Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei Artaxerxes que lhe tinha dito. Então os magistrados declararam: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem, e assim fizeram o trabalho. No capítulo 3, vemos a relação dos que trabalharam na edificação dos muros, família por família, trecho a trecho. Uma curiosidade há no verso 30, onde apenas na descrição de Anum, filho de Zalaf, existe a descrição o sexto, que é outra porção, e depois a sequência dos demais. Observa-se que em nenhum outro há a colocação numérica, senão este que é o sexto trecho da obra. No capítulo 4, os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Observemos no verso 2 o questionamento que Sambalate faz àqueles que se ajuntaram a ele, inclusive declarando que os judeus são fracos. Mas, por seus questionamentos, nenhum deles foi procedente, pois a mão do Senhor era com Israel, como nos dias de hoje. Dos versos 7 a 9, vemos que os inimigos se uniram e ligaram-se entre si para virem atacar Jerusalém e para desviarem o povo do seu intento. O que o povo, orando e clamando ao Senhor, Deus os fortaleceu e eles venceram. No capítulo 14, a declaração de Neemias declarando: não temas, não o temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. No verso 16, vemos que metade dos moços trabalhavam na obra, enquanto a outra metade pegavam em lanças para defenderem a cidade. Nos versos 19 e 20, vemos a expressão de que é grande a peleja, mas o Senhor Deus pelejará por nós. No verso 22, a declaração para naquele tempo cada um permanecer em Jerusalém para a conclusão dos trabalhos.
No capítulo 5, os pobres murmuravam contra os ricos e Neemias repreende os ricos. No verso 4, a declaração dos pobres que chegavam a pedir dinheiro emprestado até mesmo para pagarem tributo ao rei sobre as suas terras e seus vinhais. No verso 6, declara-se que Neemias, ouvindo aquilo, pôs-se a clamar estas palavras e muito se enfadou, e considerou consigo no seu coração, e pelejou com os nobres e com os magistrados, e disse a eles: Usura, tomais cada um de seu irmão. Então Neemias ajuntou contra eles um grande ajuntamento. No verso 10, Neemias declara para deixarem aquele ganho, inclusive o de pegar e emprestar a juros, cobrando altas taxas de seus companheiros. Nos versos 14, Neemias declara que desde o dia em que foi nomeado governador na terra de Judá, não comeu pão do governador. E no verso 15, ele declara que por causa do temor do Senhor, ele não procedeu como o povo da terra. No verso 19, Neemias ora ao Senhor, pedindo-lhe para lembrar-se dele para bem, como também de tudo quanto fez por aquele povo. No capítulo 6, vemos os inimigos conspirarem para surpreender e intimidar Neemias. No verso 1, vemos que a obra estava quase concluída e que, até aquele ponto, não havia nenhuma brecha no muro. E Sambalate e Gerson enviaram mensageiros convidando Neemias para o vale de Ono. Porém, Neemias respondeu-lhes os mensageiros, dizendo que estava fazendo uma grande obra, de modo que não poderia descer. Por mais 4 vezes, Sambalate e Gerson assim repetiram, mas Neemias, da igual forma, respondeu-lhes. Vemos no verso 8 que de tudo o que disseram contra Neemias, nenhuma palavra sucedeu, e que Deus não havia falado por intermédio da profetisa, bem como de nenhum dos profetas que foram até ele, pois tudo foi invenção de Sambalate, que os subornaram a intimidarem Neemias. No verso 12, a revelação de que Neemias conheceu que não era Deus quem os enviara, mas que aquela profecia que falaram contra ele foram enviados por Tobias e Sambalate, que subornaram aos profetas, apenas para tentarem atemorizar a Neemias. No verso 15, acabou-se a obra do muro aos 25 dias do mês de Elul, e em 52 dias foi concluída a obra. No capítulo 7, vemos que Neemias estabeleceu guardas e fez uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém, que é uma semelhança da relação descrita no livro de Esdras, em seu capítulo 2. No verso 2, vemos que Neemias nomeou Anani, o seu irmão, e a Ananias como maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente ao Senhor, mais do que muitos em Israel.
No verso 64, vemos a exclusão do sacerdote daquela geração dos que não haviam seu nome escrito na geração. Por isso, se acharam-se imundos e foram excluídos do sacerdócio, e o governador lhes disse para não comerem das coisas consagradas até que apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. No verso 66, vemos o total dos que retornaram do primeiro retorno do cativeiro, que foram 42.360, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, como também 245 cantores e cantoras. No capítulo 8, vemos Esdras, o sacerdote e escriba, fazer a leitura da lei diante do povo, onde no verso 1 vemos que, no 7º mês, estando os filhos de Israel nas cidades, se ajuntaram como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esdras fez então a leitura desde a alva até ao meio-dia, perante todos os homens e mulheres de Israel. Vemos no verso 6 que Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém, e levantando as mãos se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. No verso 9, vemos Esdras e Neemias declarando ao povo que aquele dia era consagrado ao Senhor, possivelmente um Shabat ou sábado, coincidindo com o primeiro dia da festa, e que era para todo o povo se calar, não chorar, mas se alegrar, rendendo louvores ao Senhor. Nos versos 10 a 12, Esdras e os levitas declaram ao povo para se alegrarem perante o Senhor, o Deus de Israel, que era a vossa força. E os levitas fizeram todo o povo se calar, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se pôs a comer, a beber e a enviar porções, e fazendo grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Dos versos 13 a 18, vemos a celebração da festa dos tabernáculos, onde no verso 13, a declaração de que isso era para atentarem nas palavras da lei, segundo transcrição que o Senhor deixara por intermédio de Moisés. Dos versos 15 a 17, vemos que o povo fizeram tendas em seus terraços, em suas casas, para celebrarem ali cada um aquela festividade ao Senhor. E no verso 17 descreve que nunca houvera festa semelhante desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Por isso, houve muito grande alegria entre toda a congregação. Shalom Adonai, até breve.
que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Esse é o tempo. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Sim, Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti. Campo, chegou o tempo. Campo, chegou o tempo de Deus para ti. Campo, chegou o tempo de Deus para ti. Campo, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Levanta suas mãos e diga: campo, chegou o tempo. Campo, chegou o tempo. Esse é o tempo. Campo, chegou o tempo, agora é tempo. Levante as suas mãos essa noite. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações. Nós pedimos, Senhor, a nação brasileira. Nós pedimos o Brasil, nós pedimos as cidades do Brasil. Mas também nós pedimos a Europa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a América, a África, Japão, Ásia, Cuba. Ó Deus, aqueles países que ainda não foram alcançados, os índios. Ó Deus, de todas as tribos, povos e raças, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, muitos virão te adorar, muitos, muitos. Que nessa noite, Senhor, nós queremos ser pais, pais de multidões. Nós pedimos às nações, Senhor. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo, agora é tempo. Nações, chegou o tempo de Deus para ti.